Olá, eu sou a Marcela Donini, sou editora-chefe do Matinal Jornalismo. Estou aqui hoje com os meus colegas Luiz Augusto Fischer, editor da revista Parêntese, e o jornalista Carlos Caramês. A gente está aqui na Cuboplay, nossa parceira de conteúdos audiovisuais, e hoje a gente vai receber a deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB, a deputada negra mais votada aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Bruna, por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu que já acompanho, né, o trabalho do Matinal e acompanho vocês, inclusive vi a última entrevista. Achei muito emocionante, me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês. Falamos bastante em ti, naquela entrevista com a Manuela, né? A Bruna está comentando, a gente falou bastante em ti. E na Dayana, que foram foram amadrinhadas pela Manuela, né, nessa última eleição. Então, acho que a gente pode começar a contar um pouquinho como é que foi essa campanha, né? Essa tua transição. Tu ficaste aí 2 anos na Câmara Municipal de Porto Alegre, também com uma presença muito forte, né? Uma Câmara que era quase exclusivamente branca. E agora tu chegas à Assembleia Legislativa, tu e a Laura Cito, do PT também. Como é que tem sido essa transição aí da Câmara Municipal de Porto Alegre para a Assembleia? Marcela e guris, eu sou muito informal, eu falo pra galera. Eu tenho uma informalidade, mas o professor Luiz e o Carlos, primeiro é importante contextualizar, né? Porque as pessoas desconhecem um pouco da trajetória política de quem chega por diversas vezes no parlamento. Eu sou uma jovem negra, oriunda da periferia da cidade, eu nasci e me criei ali na Vila Cruzeiro, e o meu encontro com a política se dá muito a partir da maternidade, né? Eu sou mãe, eu brinco bastante, eu sou mãe há mais da metade da minha vida, né? A minha filha vai fazer 18, eu tenho 35, né? Então eu sou mãe há muito tempo. E foi a partir da maternidade que eu entendi a necessidade de levantar, de lutar, porque eu via na minha região uma degradação do que eram os espaços públicos, eu via o aumento da violência, eu perdia muitos amigos, e em determinado momento eu disse, olha, ou a gente levanta e luta, ou a gente fica aqui e vai perdendo cada vez mais. Mas ao longo dessa reflexão eu também encontro com a Manu, com a Manuela Dávila, ela era candidata a vereadora, passava na minha rua, estava nós sentados no cordão da calçada, eu com a minha filha amamentando ela, e aí, beleza, gurizada? A chegada já foi impactante, né? Uma gurizada, mãe já, pai, mas que com um cotidiano muito difícil, né? Um cotidiano periférico que eu estava fora da escola, eu de vários amigos, por conta de não ter onde deixar as crianças. E um cenário naquela região, né? Ali na Cruzeiro, vocês têm acompanhado, né? Uma região que eu tenho muito carinho, que eu amo bastante, mas que, porém, tem sido fruto de muitos ataques, né? Ataques, inclusive, do poder público. Quando fecha escola, quando fecha equipamento público, acaba, de certa forma, sendo um ataque à região, né? Está sendo atravessada por aquela avenida nova ali, né? Aquela avenida, a Avenida Tronco, eu sou removida por ela, né? Então, assim, eu gosto de contextualizar, porque primeiro eu tive que enfrentar a ausência de uma política fundamental para as mulheres, que é a vaga na creche. Nós não saímos de casa e a pandemia mostrou o quanto é fundamental para as mulheres a creche e o acesso à escola, né? Eu defendo uma escola de turno integral. Mas primeiro foi a vaga na creche. Depois, ao longo desse processo, fecharam a nossa escola, a Escola Alberto Bins, uma escola que tem ali bem de frente com o Postão da Cruzeiro, que hoje é um coletivo lindo, né, fruto de uma organização das mulheres da comunidade, mas fecharam a nossa escola. E nós lançamos uma campanha de quem fecha escola abre presídio, porque nós tínhamos muito medo do impacto do fechamento, e nós estávamos certos. Fecharam 4 escolas ali na Cruzeiro. Então, sempre que vocês pensarem na violência, pensem no contingente de escola que fechou, de praças e de equipamentos públicos de assistência social. Esses que me fizeram chegar até aqui, né? Então, tive que lutar para não fechar a minha escola. Perdemos essa batalha no governo Sartori. Logo em seguida, o Postão da Cruzeiro, um dos maiores postos de saúde, pronto atendimentos da cidade, que tinha pequena cirurgia, dentista, médico 24 horas, ortopedia. Também tentaram fechar o Postão da Cruzeiro, não conseguiram, foram fechando alas, né? Então, mais uma vez, a gente se organiza para não deixar fechar por completo o Postão da Cruzeiro. E culmina com a Avenida Tronco, a chegada daquela avenida em que eu recebo uma cartinha por debaixo
da porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair da minha casa. E esse é um dilema que permeia a minha trajetória e que ao longo dela eu tenho como parceira a Manu, que já era uma dirigente política, que já era vereadora e que posteriormente foi deputada federal, e nós vivemos essa batalha. Tu falaste tu perdeste amigos, assim, literalmente perdeste amigos? No sentido literal. Tem alguma história para contar? Amigos, familiares, é difícil, né? É triste voltar. Eu sempre faço essa reflexão, sempre é muito difícil, porque eu não perdi só amigos, eu perdi um tio. A minha filha perdeu o irmão, né? E é muito cruel. Eu perdi primo, eu perdi vizinhos. Então, quando a gente não disputa a nossa juventude, a gente deixa que disputem ela, né? Esses outros organismos sociais que crescem com a ausência do Estado, a gente proporciona o momento que a gente vive hoje, né? Tipo tráfico e Tráfico de drogas, claro. Nós enfrentamos ali na Vila Cruzeiro hoje um aumento dessa questão muito grande, né? Muito difícil, inclusive, para mim, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sou a pessoa que anda e circula nessa região da cidade, mas eu não falo do tráfico de drogas, eu falo de como eles crescem, né? De como eles se expandem, como o fechamento daquela escola auxiliou que aquelas crianças não fossem estudar em outras escolas. Como aquela retirada de 4 praças e campos de futebol auxiliaram para que as nossas crianças não tivessem onde brincar. Como aquela avenida que inicia pela obra e não pelas moradias, ela provoca ruínas e ela faz com que esse processo de degradação ele se acelere. Eu não nasci, nunca foi um sonho meu ser nem uma militante política, nem uma parlamentar, menos ainda presidente de partido. É a vida, é o atravessamento dessas desigualdades. Quando eu entendo que tudo isso é um projeto político, aí a revolta organizada produz uma militância que a gente consegue se conectar com o povo. Eu acho que a Manuela fala muito disso, né? De uma revolta de uma juventude organizada que questiona a política pela ausência da sua participação. A Manuela é um símbolo, né? Para as mulheres, para a juventude, para quem sonha com uma política mais humanizada, para quem sonha com uma sociedade em que a gente tenha de fato espaço. E nós chegamos à Câmara de Vereadores fruto dessa trajetória, né, desse acúmulo. A Manuela, naquele ano, concorria a prefeita. Eu sonho com a Manuela prefeita. Eu acho que é mais meu, esse sonho é mais meu do que dela, né? Eu acho que ela vai ser uma ótima prefeita. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Manu durante 16 anos, de forma direta. Trabalhei com a Sara Coni também, uma referência. Eu tive grandes oportunidades, assim. Bom, Bruna, tu falaste da Manuela e da Jussara, né, que são 2 referências na política para ti, 2 mulheres brancas. E eu queria te perguntar em relação à representatividade negra na política, né? Como é que foi para ti buscar referências? Eu sempre faço essa reflexão, né? Por diversas vezes esse caminho, ele não é fácil, mas ele é um caminho regado de uma construção coletiva também. Eu sou do partido de muitas mulheres, né? Em que nós temos a primeira mulher negra deputada estadual da Bahia, Olívia Santana. E é uma mulher que também questiona esse Estado e que também vê na política um instrumento de transformação. Mas aqui, quando a gente fala do nosso Estado, mesmo que nós nunca tivéssemos tido uma deputada negra, nós tivemos muitas lideranças negras, muitas mulheres lideranças. Eu posso falar da Saraí, que foi uma vereadora da cidade, que é da minha região, e eu tive o privilégio e a oportunidade de conviver ao longo da minha trajetória militante. Eu ia para o Conselho Distrital de Saúde, e ela me escrevia para falar. Quando me chamava, eu disse, mas eu não me inscrevi. Ela disse, não, mas eu acho que alguma coisa aí conspirou para que tu falasse. Então vai lá, neguinha, tu não tem opinião. E eu ia lá e dava minha opinião. Quando chegou o processo da avenida, ela disse, agora nós vamos precisar lutar pela nossa moradia. Então, porque mesmo que não tivesse modelo desse lugar, nós tivemos uma série de mulheres que caminharam ao nosso lado. Mulheres negras como eu, né? As nossas referências das nossas mulheres das nossas comunidades,
né? As nossas mães, essas mulheres as nossas mães de santo, eu sou filha de Oxum, da Mãe Vera, do Chapanã, que é uma mulher que eu tenho muito, muito carinho. Eu frequento, eu cheguei na casa dela, eu tinha 16 anos, cheia de revolta e de indignação com esse mundo injusto que levava meus amigos, que me fazia ter uma filha nos braços e não ter o que comer em casa e largada da escola, e já tinha me encontrado com racismo por diversas vezes, e eu disse, qual é o caminho mesmo? Então, a política e a religiosidade fizeram parte, assim, da minha trajetória. Nunca colidiram a política e a religiosidade, né? Na tua experiência? Acho que não, acho que são complementares. Eu tenho muita fé. Eu acho que se não fosse a fé e a trajetória espiritual, eu também não sei se eu conseguiria enfrentar tanta violência. A política, ela não é uma política, nós não podemos romantizar esse processo, né? Para que eu chegasse até aqui, fosse a primeira de tantas que eu espero que virão, foi um processo muito longo, né? Foi um processo de muita... Eu lembro de muitos processos violentos pelos quais eu tive que passar e tive que vencer eles sem um modelo, né? Por diversas vezes questionando, por diversas vezes achando que podia ser uma arrogância de achar que podia ocupar esse lugar, sendo que tantas outras estão de luta, não conseguiram. Bruna, e por que a religião afro? Porque tem a ver com a minha Poderia identidade. ser outras religiões, outras coisas, e você escolheu essa. Deixa eu te dizer, a minha mãe é evangélica, né? Eu frequentei uma das igrejas que eu mais repudio ao longo da minha vida até aqui, mas eu frequentei uma igreja durante 3 anos, religiosamente, todos os dias, obrigada. E eu vi muita coisa, assim, mas apesar de minha mãe, ou mesmo que minha mãe seja uma mulher evangélica, minha mãe sempre foi muito respeitosa. Então, minha mãe é uma mulher evangélica, mas a mãe dela foi uma mulher que uma mulher que sempre cultuou a religiosidade, né? E através da religião de matriz africana. Minha avó também era uma batuqueira, como a gente chama. E ao longo desse tempo eu vou me encontrando com a minha religiosidade, né? E é ela que vai me fazendo ter fé na política. Então, eu consegui algo que eu acho ainda desafiador, que é fazer com que a política e a religião sejam complementares na minha construção. Agora, tu falaste na tua mãe, deixa eu te perguntar, o que ela te disse quando tu falou que tu ia levar a sério, ou quando ela percebeu que tu ia levar a carreira política a sério? Minha mãe teve muito medo, né? Por quê? O que era o medo dela? Primeiro, é um lugar que é hostil, né? E por si só, quando a gente pensa na política, qual é a imagem que vem, né? De outras pessoas. Eu, por diversas vezes, chego assim, de tênis, e eu sou bem agitada, e muito falante, e a galera disse, mas cadê a deputada? Eu digo, só tem essa aqui. Eu acho que a minha mãe, ela nem dimensionou, mas ela é o maior exemplo de força e de garra que eu tenho do ser mulher, né? De um exemplo de mulher, do que é, para mim, né? Essa figura feminina. Minha mãe é uma mulher que cria 5 filhos. Inclusive, ela é uma dos rostos estampados ali na Mauá. É verdade, é verdade. Eu tenho muito orgulho de dizer que aquela mulher que é gari de profissão, que enfrentou a violência doméstica, que criou 5 filhos na periferia da cidade, agarrada, assim, uma leoa, e tem uma história de vida muito impactante, né? Ela conseguiu ser também um símbolo para nós, né? Quando a minha mãe olha para a política, ela olha com insegurança, com medo de perder a cria dela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também vai entendendo que é um lugar necessário, porque nós vamos questionando junto a política, né? Nós vamos questionando junto. Mais que a minha mãe, eu diria que a minha filha é alguém que me impactou muito ao longo de toda a minha trajetória, né? Tu fosse mãe muito jovem, né? 16 para 17 anos, é isso? Né? Isso. O que significa isso? A tua vida, enfim, mudou radicalmente. Tu tinha algum sonho anterior, por exemplo, que teve que ser cortado? Essa foi minha maior revolução.
Eu acho que quando me bateu o desespero de viver todo aquele drama do que é a desigualdade, do que é a fome, eu fui uma dessas gurias que vocês encontram na sinaleira aí. E é muito difícil passar por essas crianças, porque em algum momento eu me vejo, né? E isso me fez querer questionar a política também. Mas a minha filha, ela é, sem dúvida nenhuma, a minha maior revolução, assim. Porque pelos medos que também vivi, né? De ter uma vida muito difícil, de muita desigualdade, ela é quem nos segura no colo, assim, ó, agora eu vou ter que virar tudo. Então aquela força, aquela garra, aquela que eu ouvia muito minha mãe falar, eu também projetei nela, né? Eu nunca vou me esquecer de um dia que me marcou bastante. Aquele dia eu pensei em abandonar a política, que foi quando mataram a Marielle. E eu entrei dentro de casa e ela disse: mãe, não quero mais que tu seja da política. Aquela 2014, mulher. né? Tu tava... 2018. 2018, perdão. 2018. Faz 4 anos, né? No período anterior à eleição. Eu estava entrando no processo eleitoral. Tu estava em campanha, tu já tinha feito alguma candidata campanha? Pela primeira vez a deputada estadual. Pela primeira vez. E eu me lembro que eu entrei dentro de casa, assim, muito impactada, tentando equilibrar ali. Inclusive, não conseguia dimensionar o porquê que tinha me abalado tanto a morte da Marielle. Eu acho que eu não tinha conseguido olhar no espelho ainda. E aquele foi um reflexo que me fez questionar, assim. Eu digo, eu enfrento a violência, a gente enfrenta tudo, assim, com muita coragem, porque nós não temos outra opção. Mas aquela violência que chegou naquele momento brutal, né, interrompeu uma de nós, e ali foi impactante, porque eu via minha filha dizer: eu não quero perder minha mãe. Tu consegue me garantir que tu volta todos os dias para casa? Bruna, eu vejo que você, o que é muito interessante, valoriza muito a política. E me parece que no teu trabalho, uma das tuas preferências, uma das coisas que você se dedica é de trazer os jovens para a política, que é uma coisa hoje em dia totalmente demonizada, né? Eles usam o tempo inteiro, eles combatem falando mal, etc. Como é que é essa tua ligação? Por que tu vê essa importância? Estava até pegando aqui meu caderninho, Carlos, porque nós instalamos uma frente parlamentar que o nome é Juventude Viva. E é muito pertinente o teu questionamento, né? Eu tenho certeza, e essa é uma convicção que eu reafirmo todos os dias. A minha chegada até aqui, essa colocação, esse questionamento da política, a busca por esses lugares, ela foi um processo de tomada de consciência, né, em que a política fez parte, né? Eu me dou conta que eu sou uma política pública. Se eu sou uma criança que se cria na Vila Cruzeiro, que sai batendo nas portas pedindo comida, que vai para a sinaleira, que cuida carro na feira, e que hoje é a deputada, é porque ao longo da minha trajetória, a educação me atravessa, me pega firme. Eu sou apaixonada pela educação e pelo ambiente escolar. Eu brinco com as gurias até hoje, eu estou na universidade porque eu fico... Não, brincadeira, é difícil mesmo. Sou muito boba. Mas eu sou apaixonada pela educação, porque eu vivia um cotidiano de violência, mas eu ia para a escola. E lá tinha merenda, lá tinha meus amigos, lá tinha a professora. Lá eu conseguia desenvolver o melhor de mim. Essa é a lembrança que eu tenho do processo educacional. E eu também, quando encontro a Manu, eu encontro a partir de um viés também de juventude. Se eu me encontrei na escola com o melhor de mim, eu encontrei na política o que eu melhor podia me transformar. E tudo isso se dá quando eu vou entendendo que a escola, ela é uma política pública, que o projeto social que eu ia depois da escola, no contraturno, era uma política, que o postão que me atendia lá, quando eu tinha uma crise de asma, quando eu tinha uma crise de bronquite, que a minha mãe saía correndo de madrugada, era uma política. E que a retirada de tudo isso também era político. Eu acho muito interessante, porque você diz sempre que você é fruto das políticas públicas, né? Exato. Que se não fossem as políticas, as redes de apoio sociais... eu não estava aqui. Que é outra coisa também. Se eu fosse uma criança que
fosse atravessada pela pandemia, eu não ia estar aqui falando com vocês. Se a pandemia me atravessasse, e por isso que eu batalho para que a gente consiga recuperar esse tempo perdido, muitas Brunas se perderam na pandemia, porque nós fizemos com que, na minha opinião, a pandemia fez com que nós tivéssemos o maior nível de desigualdade dos últimos tempos, desde a escravidão, né, de um período muito cruel. Por que eu digo isso? Porque quando se interrompe esse vínculo escolar, se rompe um período sagrado do processo de educar e de educação. E esse processo é o rompimento de uma possibilidade de tomada de consciência. Porque nós não falamos da escola, da importância da política. Eu nunca ouvi na minha escola falar sobre um debate político. Uma das coisas que eu mais faço, e sou atacada por isso, né, por falar da importância da educação dentro da escola, por falar da importância da participação dentro da escola. O prefeito, inclusive, agora colocou um projeto que tem muito do combate ao que eu construí na minha trajetória. Políticos de entrarem na escola. Na minha trajetória. Ele não proibiu, né? Ele agora tem que passar pela SMED, né? Pela Secretaria de Educação, né? Uma forma de burocratizar e de coagir também as escolas. Isso tudo legado do processo antidemocrático que nós vivemos, né? Legado da ditadura, porque nós não falamos da ditadura na escola. A gente dá uma pincelada assim, fingindo que foi um processo bem leve, mas a gente não fala da ditadura, a gente não fala de como a escravidão, ela lesou o povo brasileiro e como as relações de trabalho ainda são atravessadas e impactadas pela metodologia escravocrata. A gente fala de um salário mínimo e não de salário digno. A gente fala de horas de trabalho que são de uma jornada que não garante dignidade. Nós temos uma condição social de um período que leva a nossa humanidade a condições mínimas de dignidade, não de condições dignas de viver uma sociedade de bem-estar social, né? Então, eu acho que quando tu fala, né, desse processo de ser filha, eu falo que eu sou filha da minha mãe e de uma política pública que me fez de forma integral. Saúde, educação, assistência social, né? Eu sou a política e eu também sou a prova que dá para dar certo. Eu sou a prova que nossa juventude pode ousar, sonhar ser quem quiser. Ontem eu estava na Cruzeiro e eu era uma menina mas eu sempre fui sonhadora, assim, sempre sonhei. Eu nunca vou me esquecer. Vocês sempre me fizeram uma pergunta que me abalou, assim, eu fiquei, e agora como é que eu respondo? Me perguntaram se eu pudesse voltar no tempo e dizer para aquela menina, porque eu tinha um sonho, eu sempre quis ser alguém importante. E eu sempre achei que ia ser pelo viés do esporte. E aí quando eu vi que eu queria ser jogadora de vôlei, só que aí eu não cresci. Meu professor, ele foi magnífico, porque as minhas colegas não acabavam o ensino fundamental. Porque nós sempre tivemos a exigência do trabalho. Eu trabalho desde os meus 7 anos. Com 10 anos, eu já tinha todas as tardes ocupadas com faxina, por exemplo. Então, eu ia para as casas de família ali que eram perto da Cruzeiro, arrumava os quartos, varria a casa, passava pano, varria os pátios, todas as minhas tardes. E eu achava o máximo, porque eu podia ajudar em casa, né? Eu achava que aquilo era um processo natural. Minha mãe passou por isso, eu passei por isso, né? Então, eu achava que era um processo natural. A tua avó passou por isso? A tua avó tem uma história? A minha história toda, né, atravessada. A minha mãe tem conhecimento até a mãe dela. Para diante disso, ela não tem relação familiar, né? Então, provavelmente, adiante dela, adiante da minha avó, nós temos uma relação ainda muito próxima da escravidão, né? Minha mãe tem 57 anos, minha avó morreu com 60, faz muito tempo. Minha avó é falecida antes da minha idade. A gente ainda está muito próximo, né? Então, eu achei que essa era a relação natural. Eu vou me dando conta de que esses processos não são naturais com a atuação política, com a participação política. Mas a pergunta qual era que te fizeram, que te deixou embaraçada? Do sonho? É o que tu do sonho. Eu falo se tu pudesse voltar no tempo. Me perguntaram se eu pudesse me encontrar comigo mesmo. E voltar lá naquela menina
de trás aquele foi um baque, assim, até agora, né? Porque a gente vai e volta. Porque tu vai te encontrar com quem? Com uma menina cheia de medo, cheia de insegurança, sem certeza nenhuma. A única certeza era que era a fome e a violência, ela ia estar ali de forma cotidiana. Então, tá aqui hoje é um processo revolucionário, né? De uma política que deu certo. Você também defende a escola, você fala muito da escola, né? E você defende a escola em turno integral, a questão da merenda. E me parece que aqui no nosso estado nós estamos com seríssimos problemas. Aparentemente não, mas para os jovens estudarem. Não, aparentemente também. Então, é aparente. eu quis ser educado para não pegar em armas. Não precisa. Mas quero que você, por favor, Só em Porto Alegre o déficit de vagas em creches é perto de 6 é um absurdo, mil, né? Todo mundo fala de Só na educação, creche. Essa é a demanda e aí a gente manifesta. vê na prática que não é nada disso. Essa é a demanda manifesta. A demanda real, ela é muito maior. Se estima aí que tenha um déficit de quase 20 mil vagas. Porque a demanda manifesta é aquelas pessoas que ainda... vai procurar, né? Que ainda vão procurar. Tem uma galera que já desistiu de procurar. Que já colocou na escola privada meio turno, que já deixou com a vizinha, que já... Então, quando eu falo da vaga na creche, eu estou falando do direito das crianças. Eu me alimentava integralmente dentro da escola. Eu me lembro até hoje das tias da creche, né, das prof. Hoje a gente fala prof. Na época nós chamava de tia da creche. Né? Era uma forma também de manter próxima, né? A gente já vivia tanta violência que tentava familiarizar aquele ambiente. E eu me lembro que a minha alimentação era integral dentro da creche. E quando eu fui para a escola, eu tinha uma alimentação parcial, né? Que aí falava sobre um período. Quando eu falo de uma escola de turno integral, eu estou falando da necessidade desse tempo da gente disputar a nossa juventude. Mas não é disputar só com a escola que nós temos hoje. Por que eu falei do meu professor? Ele foi muito inteligente. Ele garantiu que eu concluísse o ensino fundamental. Porque ele disse, para ser jogadora de vôlei, tem que estudar e tem que concluir o ensino fundamental. E aí, na minha formatura, eu me lembro que eu achei uma crueldade durante muito tempo. Ele disse, olha, Bruna, ele se matava rindo. Ele disse, não tem jeito de tu ser jogadora de vôlei, tu tem 1,5 m. Esperou a formatura para te dizer. Tu tem 1,5 m. Eu disse, poxa, que sacanagem desse professor. O professor Luiz Carlos é falecido já. Se eu pudesse hoje, dava um abraço nele. Mas olha a inteligência, a dedicação desse professor. Ele sabia que eu era apaixonada pelo esporte, que eu achei que o esporte ia transformar minha vida, depois eu vou jogar futebol. Né? A Daiane dos Santos estava no teu horizonte? Você apareceu alguma vez, não? E tinha ela como referência? Eu tinha muito pouco contato com a TV, né? Vim ter contato com a TV já na vida adulta, então tinha muito pouca referência, assim. Eu conheci a Daiane pessoalmente, inclusive, já era militante. Apresentei minha filha para ela, disse, filha, dá para tudo, dá para ser tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a tua percepção da cidade, assim. Tu te reportando a tua juventude, né? Como é que era Porto Alegre, assim, para ti? Para além da tua redondeza, da vizinhança, tinha alguma ideia de que em certo lugar tinha uma coisa interessante para fazer? Existia isso? Os tu torce por sociais. Algum time, não? Torce por algum time? Eu sou colorada. Pelo menos. Sou bonita, né? Difícil, uma vida dura. Eu escolhi uma vida dura também aí. É a minha opção também. Mas por que eu falo que bastante de ser de ser filha de uma política pública? Porque os projetos sociais me deram muita mobilidade. Todos os lugares que eu conheci fora da comunidade foram a partir de algum projeto social. Então, eu fazia parte do núcleo da Fase. Depois, eu fiz parte de um programa do Calab. Né? Depois, eu fui fazer parte de um trabalho também do Estado no turno inverso, na minha comunidade. Todos eles tinham passeios, assim. Então, toda a mobilidade que eu tive, eu conheci uma cidade muito bonita, porque eu ia para lugares bonitos, né? Que era o dia do passeio. Tipo o quê? Quais lugares? Assim, a Orla do Guaí. A Orla quando não tinha Orla, a usina, né? A usina, nunca vamos esquecer o dia que eu vi a usina lá de cima, assim. Tem uma cidade é grande. Não dimensionava, assim. Fui no zoológico, fui em vários lugares, museus, né? Casa de Cultura Mário Quintana.
Eu achava lindo, assim, eu ficava projetando. Eu sempre quis ter uma casa com uma mesa, né? Eu tenho uma mania em casa. Minha filha, quando ela serve, ela só me olha. Se eu tô em casa, ela vai comer onde ela quiser. Se eu tô em casa, ela senta na mesa, primeira coisa. Porque eu olhava na casa das pessoas que eu trabalhava, e dizia, por que eles sentam sempre na mesa? E aí eu vou crescendo, eu disse, pô, tem um diálogo ali, tem uma construção ali e tal. Então, e tudo isso, eu me lembro que eu entrei na Casa de Cultura Mário Quintana e eu vi aquele lugar bonito, assim, eu disse, pô, será que um dia dá pra ter uma casa, né? Eu morei numa casa de madeira com a minha mãe durante boa parte da minha vida. E a minha mãe hoje mora comigo. Ela e meu irmão, tem um irmão que tem a mesma idade da minha filha. E quando eu fui removida pela Avenida Tronco, eu acabei vindo morar aqui perto, moro aqui perto do Sesc ali. E a minha filha e o meu irmão, eles estudaram na mesma escola, se criaram como irmãos. E acabou criando um distanciamento um do outro. Eu fiquei com muito medo de perder meu irmão. Eu disse pra minha mãe, disse, ó, não dava deixar os dois longe um do outro. E trouxe meu irmão, em seguida veio minha mãe. Aí veio o pacote pra mim. E esse projeto, a Rota do Samba, como é que você bolou isso aí? Eu gosto de falar sobre isso. Porque a política é muito violenta, né? A política é muito difícil. E eu sou uma guria, assim, eu sou muito... Eu gosto, assim, de manter a alegria nos ambientes em que eu frequento, né? Para mim, o samba é uma cultura, faz parte da nossa cultura. Eu conheci o samba já era adulta, porque meus irmãos cantavam rap. Então, eu sou... Essa parte do questionamento, assim, do que é a questão social, eu tinha dentro de casa, né? Então, meus irmãos eram muito críticos, tinha aquela galera que criticava muito, porque tinha essa reflexão, né? Eu me lembro de receber vários rappers brasileiros dentro de casa, assim, na minha juventude. Que legal isso. Eu me lembro de receber o Taíde, a Negrali, eu me lembro de ver a turma do Mano Brown ali, Manoel Soares é da minha rua, né? Então, uma galera, eu sou de uma região em que a cultura do hip hop é muito forte, ou era muito forte, também foi uma cultura atacada. E quando a gente fala, né, desses espaços, fala da construção que a gente faz para chegar até aqui. Então, eu sou de um ambiente, assim, e o samba, eu me apaixono pelo samba quando eu conheço. E quando nós recebíamos muita visita de lugares de sambas tradicionais que tinham muitos ataques na cidade, ou da polícia, ou do poder público. E aí a gente começa a frequentar, e diz, pô, aqui tem um debate político, que é de quem pode acessar a cultura, que é de quem pode frequentar a cidade, quem pode circular na cidade. E aí a gente vai enfrentando esse debate. Não, vamos montar a Rota do Samba. Dentro do aniversário de Porto Alegre, na programação não tinha nada da cultura do samba. Nós, não, beleza, nós vamos incluir. Nós vamos montar a Rota do Samba. E aí o samba fez parte da nossa trajetória política na Câmara e vai fazer parte da nossa trajetória política na Assembleia, porque nós queremos montar também a Rota do Samba no Estado. É uma forma de devolver a cultura do povo negro, que é um povo alegre, que ocupa todos os espaços, para que seja um patrimônio do Estado. Nós precisamos também disputar esses lugares, né? É bacana ter a cultura do CTG, é bacana ter a cultura tradicionalista, mas nós temos aqui muito presente a cultura do samba e que precisa também ter aí o olhar do poder público. A questão do racismo e a questão do feminismo são muito fortes nas tuas bandeiras de luta. O racismo é muito violento no Rio Grande do Sul, né? E nós somos o 4º estado que mais mata mulheres também. 4º estado. E você está nesse foco desse... Deixa eu emendar uma pergunta nesse viés aqui, que agora tu fizesse campanha para deputado estadual, tu deve ter ido para outros lugares, para além de Porto Alegre, naturalmente, né? Dentro desse viés, assim, tu encontraste racismo diferente, igual, pior, melhor? Tem lugares em que isso é mais explícito? Tem. Tem. O racismo tem várias faces, né? E se manifesta de várias formas. Eu sou atravessada pelo racismo desde o nascimento, né? Mas eu reconheço ele na minha adolescência. Eu, como falei para você, sou uma apaixonada pela educação. E é o racismo que faz desistir de estudar.
eu fui fazer uma entrevista, eu e uma amiga, minha amiga branca, eu negra, minha amiga com a 4ª série e eu no ensino médio. A gente vai fazer uma prova, ela tira 13, eu tiro 10. Uma redação muito simples, uma provinha muito simples. Eu fiz a prova para recepção, ela para higienização. E eles invertem. Eles dizem para mim no resultado que eu fui muito bem, que eu sou muito inteligente, mas que eu tinha o perfil da higienização. E que a minha amiga, pelas características dela, tinha o perfil da recepção. Aquilo foi um momento meio embaraçado, assim, porque eu Que idade tu tinha, eu Bruna? tinha 16 anos. Tinha 16 anos. E foi um processo complicado. Depois eu fui fazer uma entrevista para estágio no Tudo Fácil. E uma mulher não me atendia. E aí uma senhora passou e disse, pô, tu vem aqui vários dias, né? E eu disse, sim, eu vim fazer uma entrevista para estágio. Ela disse, mas ela não vai te atender. Eu disse, como não vai me atender? E a tia falou aquilo. Eu disse, não, ela é racista. E quando eu olho para trás, ela sumiu. Eu disse, não, mas vem cá, fala comigo. Ela sumiu. E aí eu fui falar com a moça e ela me tratou muito mal. Me xingou, disse que não ia atender, porque não tinha mais vaga, não ia fazer processo. E eu não entendi, não tinha um padrão, não era uma resposta. Eu sempre fui questionadora, meu pai, eu não sou filha biológica, né? Meu pai sempre foi um militante, meu pai, na verdade, é o chefe da minha mãe, que ao longo da vida vai me acolhendo, vai me adotando, vai me cuidando, vai me questionando, vai me fazendo refletir, também é um militante, né? E ele disse, não, peraí, chego aí em 5 minutos. Ele trabalhava no centro. E ele chegou lá e eu me lembro dele dar uma dura na mulher. Ele disse, tu é uma funcionária pública, eu sei o que significa isso, eu sei o que tá fazendo. Se ela não for chamada, nós vamos para a delegacia e vamos registrar um BO. Isso imaginem, né? Uns aninhos atrás já. E eu me lembro que ali eu deixei de estudar, ali eu parei de estudar e fui. Mas e no interior? Não precisa dizer o nome de nenhuma cidade, assim, mas experiências que tu passaste. Não, mas aqui em Porto Alegre mesmo, a Câmara de Vereadores foi um dos lugares em que eu mais convivi com racismo, assim, tive que ser muito resiliente. Ontem teve uma vitória grande da condenação. Ontem nós comemoramos. Pode falar um pouquinho disso, por favor? Deixa eu falar para vocês um episódio. Eu entrei na Câmara de Vereadores no primeiro dia, eu fui barrada uma vez. Não, aqui só entra vereadores. Eu fui eleita vereadora. Saí, voltei, fui barrada de novo. Disse, não. 2 vezes no mesmo dia, na mesma sessão. Quando eu saí, porque só vereadores podiam frequentar o plenário, nós estávamos no meio da pandemia ainda, né? Quando eu volto e o cara me barra pela 3ª vez. O mesmo cara? Não. Outro. Certo, se você for branco, tu entra sem problema. Não, as assessorias dos outros vereadores entravam sem nenhum problema. E eu entendi, eu tenho o perfil daquelas mulheres que limpam aquele espaço. Então, eu entendi aquela mensagem. A Câmara de Vereadores foi o lugar que eu enfrentei o machismo e o racismo, assim, da forma mais cruel, porque ele era frontal, não tinha curva, não tinha maquiagem, né? Hoje eu consigo ver o racismo em diversas faces. Então, a Câmara de Vereadores e esse processo da campanha é algo que materializa, assim, desde essas são as fases mais... E a campanha e a Assembleia é diferente, né? Porque lá é o racismo mais requintado. Ele é aquele que não sabe mais meu maquiado. nome. Ele é aquele que nunca sabe, que nunca consegue, todos os dias. Eu e a vereadora Laura, nós somos trocadas. Todos Tu é os a dias. Laura Troca ou o tu nome. é a Bruna? Tipo? Qual tu é? Qual tu é? Tu é a Laura. Todos os dias. Tu é do PT. Não, eu sou a Bruna do PCdoB. Mas vocês são muito parecidas. Vocês conhecem a Laura? Claro. Não. Eu e a Laura, nós somos completamente diferentes, né? E eles não conseguem ver nossas diferenças. Eu e a Laura temos trajetórias completamente diferentes. Nós somos, assim, não só na estética, mas no cotidiano eu sou mais acelerada, eu sou mais... eu sou mais bagunceira. A Laura é mais tranquila, mais centrada e tal. Né? A Laura é mais, assim, tem um perfil mais próximo da academia, eu um perfil mais próximo da comunidade. Então, nós somos bem diferentes no nosso cotidiano, na nossa essência, né?
E ali é algo que eu digo, eles tentam tirar, inclusive, a nossa identidade, né? Que é desfigurar essa trajetória que foi construída com muita luta. Sempre dizem, não, mas eu sempre digo, nós sempre estivemos na Assembleia, sempre. Nesses quase 200 anos, que nunca teve uma representação nossa, nós sempre estivemos ali, limpando, servindo. E é por isso que não nos reconhecem, né? É por isso que a trajetória, o primeiro abraço carinhoso que eu ganhei na entrada da Assembleia foi da dona Janice, não trabalha mais na Assembleia, porque foi, inclusive, uma trabalhadora perseguida, porque ela denunciou que não estava recebendo salário. E eu ganhei um dos abraços mais afetuosos da minha vida, assim. Então, o racismo, ele nos atravessa de diversas formas, né? Ele está presente quando nos xingam e dizem que nós não temos competência e nós não temos entendimento para estar ali. Né? Na questão do hino, por que nós somos o povo que tem que levantar diante do hino que fala assim da nossa história e de forma distorcida, não fala sobre a verdade dos fatos, porque fala que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Mas quem não tem virtude escraviza, massacra, mata, isso o hino não fala, e ainda querem que nós nos postamos de pé, de forma obrigatória, na Câmara aprovar um projeto. Aqui tentam colocar o hino que já foi alterado 3 vezes. Agora dizem que não pode alterar. Não pode, um espaço não pode. Bruna, assim, e você Mas sofre... como é que foi a vitória essa de ontem que tu contaste? A vitória do Walter, né? Condenado. Walter Nagelstein, ex-vereador. Ex-vereador e candidato a prefeito naquela eleição, indignadíssimo porque nós elegemos aí uma bancada negra. E bancada negra não é só porque nós elegemos 5 parlamentares negros, né? Nós éramos 4 mulheres e 1 homem. É porque nós nos intitulamos um coletivo negro, um coletivo que não era do mesmo partido, que eram de 5 trajetórias de caminhadas diferentes, mas que se encontram e dizem, olha, nós temos um compromisso em comum, que é destruir com o racismo na nossa cidade, de combater o preconceito, seja por ser mulher, né? É inadmissível que as nossas mulheres morram pelo simples fato de ser mulher. É inadmissível que nós tenhamos um governo do Estado que não tem uma secretaria de política para as mulheres. É inadmissível que uma mulher vá na delegacia, denuncie e saia da delegacia com o agressor para morrer em casa. Nós estamos num estado... A Barbárie chegou, né? Ela anunciou toda a sua chegada. A Barbárie foi como se a gente estivesse num carnaval e ela viesse anunciando que entrou na avenida. Ela chegou, ela está dentro da escola. Esses dias me perguntaram, tu não te assusta esse ambiente? Eu digo, não me assusta, porque nós denunciamos ele. Nós falamos que ele estava chegando. Tiraram a merenda da escola, tiraram o contato da gurizada com a escola, fecharam a escola, tiraram o equipamento público da comunidade, não tem emprego, não tem qualificação para a juventude. O que acharam que ia ser? Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui é o que... É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, né? A conta chegando. Eu queria te perguntar, por favor, você também sofre preconceito por ser comunista? É um dos questionamentos que mais me fazem. Por que comunista? Eu digo porque esse é um traço da comunidade. Eu nasci e cresci. Eu acho que toda a comunidade, não essa segregada que eles estão criando, né? Porque até isso, porque eu cresci num ambiente em que a minha mãe saía para trabalhar e gritava para a vizinha, as crianças vão ficar em casa aí, dá uma reparada para mim. Aí a vizinha lá, vocês já comeram? Se não, ela trazia o que ela tinha feito para os filhos dela, botava na mesa, ou trazia um pouquinho para dividir com meus irmãos. E a mesma coisa a vizinha fazia quando saía e tinha que deixar as crianças em casa. Eu sou de um tempo que eu ia para a feira, trabalhava na feira, limpava e cuidava ali os carros, depois ia limpar os pátios. No final, os feirantes me chamavam para dar o que sobrava da feira para levar para casa. A minha mãe botava na frente de casa e fazia sacola para distribuir para os vizinhos. Esse comum, né? Esse lugar comum em que porque na comunidade nós somos todos iguais.
Lá eu e meus amigos, o racismo lá, ele opera de forma diferente. Né? O racismo ele se dá quando entra a polícia, quando os equipamentos de Estado entram. Agora, entre nós lá, a coisa mais... Lá é diferente, porque eu e meus amigos, não era o racismo de forma frontal que a gente vê aqui, né? Lá eu não pude ter identidade, né? Me chamavam da neguinha do cabelo duro. A questão da identidade sempre foi um dilema, né? O nariz grande, a boca grande, o corpo diferente, né? O racismo lá está impregnado dessa forma, né? Da forma de não deixar que nós nos sentíssemos pessoas bonitas, né? Com traços legais. Então, eu acredito muito assim que o racismo e na comunidade ele se expressa de forma diferente, mas esse racismo que a gente atravessa, essa violência que nos atravessa, esse machismo que nos atravessa, que tudo isso é um grande pacto do capital, que precisa nos separar, nos segregar, nos tirar consciência, nos tirar unidade, nos separar. Então, a comunidade, essa comunidade que quando a gente fala, né, como é que era a tua comunidade? A minha comunidade sempre foi comunista. Dividiu o que tinha. Infelizmente, nós falamos de um comunismo na comunidade, sem ser científico, mas nós falamos de uma coletividade que divide a pobreza. Nós não dividimos a riqueza do Brasil. Nós não acessamos a riqueza do Brasil. Com esse pequeno cordão de proteção, eu sou hoje a primeira ou a mulher negra mais votada do Estado. Imagina se eu fosse uma guria de muito investimento, eu falo para a galera, se eu já incomodo assim, imagina se... Bruna, tu estava falando aí do racismo que tu sofreu dentro da Câmara, né? E aí agora na Assembleia. E eu queria te perguntar, eu fico me perguntando, né? A gente que tem consciência dessas questões e se coloca como pessoas brancas antirracistas, onde estão os teus aliados, né? Tu não encontrou uma porta, uma brecha na Câmara, porque são pautas que não deveriam ser rechaçadas por nenhum lado, né? O combate ao racismo, o combate ao machismo. E não foi possível encontrar, assim, ou tu vê algum caminho para como é que a gente faz para conseguir, aos poucos, reverter esse quadro dessas opressões? Olhar para a Câmara de Vereadores é olhar assim, para um quadro muito cruel da cidade, né? Ali está o grande balcão de negócio da burguesia da cidade, infelizmente, né? Ali nós temos boa parte dos setores econômicos representados. Ali nós temos majoritariamente esse campo representado. E nós temos aí um ensaio, um início de um processo de participação do nosso povo que olhou para os seus filhos com carinho. Esse é o processo que faz com que a gente chegue na Câmara. É o povo olhando para os seus filhos com carinho. Quero que meus filhos cheguem lá para pelo menos falar da gente. Quando a gente fala de solidariedade, a gente fala e a luta antirracista fala sobre a solidariedade, né, de pessoas não negras. A gente olha para a Câmara de Vereadores e a gente vê que lá estão os representantes da oposição ao que nós falamos que é a luta antirracista. O opressor está representado ali. E o opressor não olha com solidariedade a luta. Não tem solidariedade. Ali é o capital regendo, ali é os grandes negócios regendo. Ali a luta é muito intensa. Nós sabíamos que a correlação de forças não conseguia nos dar vitória concreta na mudança estrutural, né, da lei e do sentido da execução do orçamento. Foi a primeira mulher a dirigir a comissão de orçamento na Câmara, a primeira mulher a presidir a comissão de orçamento. E eu me lembro do deboche do secretário. Dizia, vereadora, tu é uma guria recém-chegada, uma guria que vem da comunidade, tu não sabe como funciona ainda as peças. Eu digo, eu posso nunca ter tido dinheiro na minha vida. Isso, né, a gente sabe que não. Mas eu sei que o orçamento é o maior diálogo político com a cidade. Se nós não estamos no orçamento, a gente não existe. Então eu quero popularizar a discussão do orçamento.
Eu quero saber, quero que a mulher lá da vila, aquela que não tem a vaga na creche, eu quero que ela saiba por que ela não tem a vaga na creche. Eu quero que ela saiba, olhe nesse orçamento, que ela enxergue onde está indo o dinheiro dela. Uma pergunta a propósito disso. Ficou no teu pessoal, na tua família ou na vizinhança, ficou alguma memória na tua adolescência, eu estou pensando, do orçamento participativo, daquele momento lá de sim. 20 e tantos anos atrás, 30 anos? É porque eu sofro de uma região muito impactada pelo orçamento participativo, né? A própria Saraí, que é uma vereadora que é eleita pela minha comunidade, a gente chamava popularmente também a Negra Diaba, né? Que é também ali da minha comunidade. A minha comunidade é uma comunidade muito, assim, atuante, né? Cruzeiro, por ser uma região muito próxima do centro, ela sempre foi muito disputada. Né? E a gente sabe que a gente dizia bastante que os políticos adoram bater de 2 em 2 anos lá. E, portanto, essa memória, né? A minha participação ela se dá única e exclusivamente quando eu encontro a Manuela. Ela disse assim: nós vamos lutar para ter a vaga na creche. Meu encontro com a Manuela, agora ela parou de fazer bullying comigo. Mas ela dizia: não, a Bruna não ligou, a Bruna não entrou em contato, ela pedalou a porta do meu gabinete. Porque ela falou que ia ajudar a conseguir a vaga na creche, para mim é conseguir minha vaga. Eu liguei para ela no outro dia que ela elegeu, eu digo: elegeu, agora eu quero minha vaga na creche. Ela contou aqui. Agora eu quero minha vaga na creche, assim, de um jeito nada delicado, né? E ela disse: eu te prometi vaga, te prometi lutar, reunir a mulherada aí que eu vou ir. Então tá, vou reunir agora final de semana, pode vir então. Eu achava que ela não ia, e ela foi. Então, o processo participativo, e eu achei bacana aquela forma, né, de reunir a mulherada, jovem como eu, na sala da minha casa, e ter uma pessoa que fosse da política lá, né, uma mulher jovem, que não era a cara da política tradicional. Sim, mas né? alguém se lembrava do orçamento participativo? Isso que eu queria saber. Não, todo mundo, todos nós, a criançada... Tinha um valão na frente da minha casa. Cortava um valão de frente da minha casa. Quando ele enchia, já sabia o que acontecia, né? A galera dava um ponto ali. Tomava banho no esgoto. Então, assim, a urbanização ele se deu a partir do orçamento participativo. Então, essa memória cresceu junto comigo. Né? Uma memória quase que afetiva também. Então, eu lembro do Olívio na frente da minha casa, andando na rua, e mostrando e falando, uma galera atrás. Então, eu tenho muita memória, assim, do orçamento participativo e da participação. Eu tive bons encontros com a participação também, né? Pessoas de muita luta, com muita responsabilidade política. E me diz uma coisa agora, aproveitando, teve um processo de, vamos usar a palavra assim que é mais comum, embora ela não reflita tudo, de bolsonarização da opinião pública e tal, né? Tu viste isso acontecer com gente da tua circunstância? E como se explica isso? Como se explica esse apoio, sei lá, muitas vezes ativo, né? Enfim, a truculência e tudo. Tem explicação para isso? Tem, poxa. Eu consigo explicar essa trajetória, porque eu vivi ela. E eu acho muito triste, porque essa é a soma, né, do analfabetismo político. Nós achamos que o nosso maior problema é o analfabetismo gramatical, né? Mas a nossa maior chaga é o analfabetismo político, porque ele desconsidera características fundamentais do que são as diferenças do sistema político, das ideologias políticas, né? Porque quando entra um político, se tu sabe o P que ele representa, tu vai saber a história que tem por trás, né? Agora, quando tu não consegue entender isso, tu vai olhar ele como uma pessoa. Eu ouço muito isso. Não, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Mas se tu sabe qual é a trajetória do meu partido, tu sabe qual é a trajetória que eu vou representar no espaço político. Nenhum parlamentar representa a pessoa. Eu sou a Bruna do PCdoB, que representa uma opinião política, né? E o analfabetismo político impede que as pessoas entendam. Esse é um ponto. Mas a ausência do Estado, a ausência de política efetiva, fez com que outros métodos, também políticos, entrassem dentro da comunidade. Né? As igrejas foram
uma delas. Eu não sou contra a igreja, eu sou contra a instrumentalização da fé das pessoas, porque eu sou uma mulher de fé. E é muito, esse é um fenômeno que eu tento entender. Eu tenho muito apoiadora evangélica. As mulheres, elas me acham, assim, elas têm uma graça. Eu sou uma mulher de tradição, eu estou sempre com amarelo, estou sempre com colar, eu sou uma filha de Oxum visível, né? Para além de ficar sempre dizendo. E chorona também? Hã? É chorona? Eu sou muito chorona. Já estou equilibrando aqui umas 3, já fui e voltei muitas vezes. Mas se tiver uma criança no meio, da frente, então Deus livre. Não é fácil. Não é fácil. A galera acha que é só mel. Tem luta também, né? Mas... E esse processo todo faz com que a gente perca espaço. À medida que a esquerda ela vai abandonando o posto, à medida que o Estado vai abandonando o posto, nós vamos perdendo o nosso povo. E a gente não deixou de ganhar a consciência, a gente deixou de brigar pela consciência, a gente deixou de querer a consciência e o coração do nosso povo. E aí a gente deu espaço para que outros elementos fossem ocupando. Porque se tu for pensar, qual é o drama, qual é o elemento do bolsonarismo? É um contato direto, concreto, grosso. E isso, o povo quer reação, o povo quer coisas concretas, o povo quer o cotidiano resolvido. E o bolsonarismo, de certa forma, disse que ia dar isso. O bolsonarismo, de certa forma, disse, cada um por si, Deus por todos. Cuida e defende a tua família. Toma uma arma aqui para ti. Então, eu acho que a gente precisa, assim, pensar como, ao longo desse processo, e onde eu sei exatamente os pontos, né? Porque eu vi a minha comunidade se transformar. Eu vi as minhas amigas se transformar. Quais são esses pontos? Os pontos são exatamente isso que eu te falei. Nós precisamos, primeiro, reocupar a consciência e o coração do nosso povo. Para reocupar a consciência, nós precisamos falar da política. Eu luto todos os dias para encantar a nossa juventude com a política. Eu tento ser descolada, risonha, eu tento mostrar... A política tem processos muito bonitos, muito bonitos. A minha maior felicidade foi quando eu consegui incluir no orçamento uma rúbrica para combate à pobreza menstrual. Eu ia falar de dignidade menstrual porque eu fui para uma escola. Eu já não tive absorvente para ir para uma escola. E eu achei o máximo. Uma guria que chegou da comunidade, que pôs de botar no orçamento uma rúbrica, e hoje em Porto Alegre vai estar sendo distribuído absorvente na escola, porque essa guria que veio da Cruzeiro, que já não teve, passou pela Câmara de Vereadores. Mas, para além disso, né, a gente fala de instrumentos muito simples de participação. As pessoas no Brasil não têm uma lógica de avaliação do serviço público, por exemplo. Né? As pessoas não têm... Quando a escola vive esse drama e nós não conseguimos impactar, quando os partidos abandonam as suas bases, né? Quando a gente deixa de disputar, aí a gente precisa brigar para que tenha um Estado presente. Para nós, o Estado é fundamental. Se não fosse o Estado, eu não estava aqui. E eu não acho que o Estado tenha que dar tudo. Eu trabalho desde os meus 7 anos. Eu não defendo que as nossas crianças de 7 anos estejam na sinaleira. Eu defendo que elas estejam na escola. Essa é a disputa. Nós estamos disputando uma concepção de Estado. Um Estado enxugado, que esse que é o Estado que dá privilégio, que garante que o nosso povo que vive numa condição de uma vida muito dura e muito difícil, viva lá, e quem tem muita grana fique aqui. 4º Distrito, Centro Histórico, né? A URGS, as baladinhas legal, os grandes restaurantes, a Orla do Guaíba, Padre Chagas. Nós estamos criando uma cidade. Olha que triste, né? Porto Alegre já foi a cidade da participação popular. Hoje é a cidade da rota da segregação. Tu tem um ônibus que funciona durante somente o horário de pico, então ele só leva trabalhador e traz trabalhador. É esse. De uma frota completamente sucateada. Tu tem
Quase acabou o passe livre. Não, acabou o passe livre. E eu tive uma luta intensa na Câmara de Vereadores para que minimamente, não sabia que ia perder, para que minimamente não fosse um projeto que fosse tirar tudo. Nós conseguimos aumentar a faixa de renda, porque tem inclusive crítica a essa metodologia, né? Eu, quanto pior, é pior. Eu não acho que, não, tem que perder tudo. Porque quem vai perder? Não, mas aí não tem que lutar para minimizar os impactos. Mas eu sei que se minimizar os impactos, pelo menos se conseguir salvar um de nós, para mim já valeu. Então, quando a gente fala desse aumento desse bolsonarismo, nós estamos falando também de quais os projetos eles estão postos, né? Nós temos uma oportunidade agora. Aqui em Porto Alegre nós temos uma das cidades mais bolsonaristas do país. Essa cidade segregada que eu falo é uma cidade que faz com que o povo da periferia não saia da periferia. Essa cidade que eu te falei, que me perguntou, que eu conheci, que os projetos sociais me levaram, ela não existe hoje. Hoje, nós temos uma periferia que não sai da periferia, então uma juventude que convive com o tráfico, com a violência, com a escola fechada, com a falta de médico no posto de saúde, com a falta de luz, com a falta de água, com a falta de comida. E nós temos uma cidade do Centro, essa cidade que é a cidade glamour, né? Essa rota glamour. Inclusive, eu falo muito para os meus colegas da URGS, se vocês não saírem dessa rota que proporcionaram a vocês não vão conhecer a cidade. Eu fui presidente da UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Eu conheci uma cidade, e olha, eu já tinha rodado, porque quando eu fui presidente da UAMPA, eu já era do PCdoB há muito tempo. Eu achei que eu já tinha conhecido a cidade. Meu Deus! E parece que a cada campanha eu vou a lugares que eu não acredito, eu, que sou uma guria periférica, não acredito que eu vou ver. Então, por isso que nós precisamos disputar a cidade, por isso que nós precisamos disputar a consciência do nosso povo, por isso que nós não podemos deixar que esse sentimento, que o bolsonarismo destrua o sentido bonito da política. Né? Eu gosto muito, eu sou apaixonada, e a galera sou muito tímida, ninguém acredita. É sério. Quando eu falo... apaixonada pela política, ela está dando para ver aqui nesse... Mas é isso, é a paixão com que eu acho que muda a vida das pessoas. Política muda a vida das pessoas. Eu sou a prova inquestionável de que Bruna, é efetiva. Para a gente encerrar, está acabando o nosso tempo, eu queria que tu comentasse a história que foi muito simbólica, né? Que tu falou rapidamente para a gente no início aqui, do primeiro voto da tua filha, né? A tua filha foi votar. E aí, conta para nós um pouquinho como é que foi isso, o que representou. Eu já falei do que representa ela na minha vida, né? Sou apaixonada pelo fato de ser mãe também. Porque eu acho que ela me deu assim, a força necessária que por diversos momentos eu não tinha, né? Quando as barreiras se apresentavam, elas eram muito grandes, não tinha modelo. E ela é uma guria magnífica, assim, ela é mágica, porque eu acredito no sincretismo e na religiosidade. Para mim, a minha filha é a materialização de mensagens que por diversas vezes eu precisava escutar. Eu chegava muito cansada da campanha e, assim, por diversas vezes, via esse bolsonarismo, sofria com ele, né? Sofri episódios na Câmara absurdos, né? Vereador que olha para mim quando eu defendo contra a retirada dos cobradores da cidade e ele olha para mim e diz que eu tenho tesão por ele. E aí, nos dias... Essa é a violência política de gênero, né? Que tira as mulheres da política. Mas quando, nos momentos da campanha, eu tinha muito medo, porque a rua era muito difícil e muito equilibrada, ao mesmo tempo que eu vivia a campanha mais difícil, eu vivia mais carinhosa, porque o povo nos dava muito carinho, era muito orgulhoso, é muito orgulhoso da gente, é muito bonito o sentido da bancada negra. Ao mesmo tempo eu chegava em casa cansada e dizia, olha, não vai dar, filha. Ela dizia, mãe, é o preço de ser uma representante do nosso povo. Eu achava aquilo tão bonitinho, ao mesmo tempo tão injusto. Eu disse, pô, filha, dá um carinho aí. E ela, não, tu vai conseguir, vai dar certo. Ela era firme como eu tinha que ser, sabe? Então, assim, ela é a expressão mais bonita, assim, que eu vejo do sentido da transformação que a política fez na minha vida. Ela é uma guria que é mais preservada, apesar de ter perdido o irmão na Cruzeiro. Ela é mais preservada que eu, ela é mais bonita, ela é mais completa, ela é mais plena. Por isso que eu digo que o dia que nós acabar com o machismo, com o racismo,
com a homofobia, com tudo isso que destrói a nossa identidade e a forma plena da gente viver, acho que nós vamos ser seres muito felizes, né? Nós vamos conseguir superar muita coisa. Agora, levar minha filha para votar é algo que não tem preço, assim, olhar... Pra votar em ti, Pra né? votar. E assim, ela sai chorando da urna, né? Porque ela diz assim, eu nunca votei, mas... E tu sempre falou da responsabilidade do votar. Mas, pô, apertar a tecla e ser tua mãe é algo fora do comum. E assim, a minha filha é algo magnífico, assim, ela sai da urna, me dá um abraço, ela diz, mãe, tu vai fazer da política um lugar melhor para mim e para outras pessoas como tu, para que eu não perca, para que a gente não perca mais pessoas como meu irmão. Esse foi um processo assim que me fez... Bruna, só aproveitando aqui, desobedecendo o horário, qual é a tua perspectiva, como é que você vê o futuro desse momento que nós estamos e o que vai acontecer agora? Eu ia te perguntar sobre Porto Alegre, mas não precisa, que tu já falou que tu pensa sobre a cidade. 10 vezes, né? Eu quero Manuela prefeita. Agora eu queria só saber como é que você vê diante desse quadro que a gente está vivendo. Eu sou muito otimista, eu sempre fui. A fé é sempre... Porque eu não consigo fazer as coisas se eu não acreditar nelas. Então, assim, acreditar que nós vamos ter uma outra... Que nós podemos construir outro ambiente político, outra cidade. Eu todos os dias levanto com essa perspectiva. Hoje, o que eu posso fazer para que o nosso estado seja melhor? Hoje, o que eu posso fazer para que a nossa gurizada tenha minimamente um dia melhor na escola? Hoje, o que eu posso fazer para que a gente consiga ter uma cidade menos violenta? Hoje, o que eu posso fazer para que o racismo não tire jovens como eu da vida, né? O racismo mata, machuca, rompe, né? Interrompe as pessoas. Então, eu acredito que nós estamos dando passos, né? Nós estamos falando da primeira vez de eleger mulheres negras para o parlamento. A sociedade, ela refletiu sobre. Eu era uma das entusiastas, falo para a galera, sou bruxinha, né? Eu acreditava nessa bancada negra, porque eu não queria chegar lá sozinha. Acho que é muito violento quando a gente anda sozinha. Eu sou muito bagunceira e eu gosto de olhar para o lado e ver gente. Então, quando eu olho para o futuro, eu olho de um futuro muito desafiador, né, que nós vamos precisar corresponder a uma série de mazelas. Nós ainda vivemos a disputa da nossa sociedade, mas eu acredito que a gente possa ter um futuro melhor se a gente seguir lutando. Eu olho para determinados lugares, apesar deles ainda serem majoritariamente excludentes, acho que a gente faz parte dessas primeiras gerações de jovens que são comprometidos com a transformação. Eu sou comprometida com a transformação que me fez estar aqui, que me fez a minha filha ser a menina que é, sabe, com a idade dela, eu já era mãe dela há muito tempo. E hoje ela está estudando para o vestibular, para fazer direito na URGS. Ela quer ser juíza para que ela possa mudar o nosso sistema judiciário, que segue encarcerando a nossa juventude, que segue aí promovendo também desigualdade. E esse é um sonho que, poxa vida, né? É sinal que está dando certo. Ela também vai ser uma filha de uma política integral de saúde, educação e transporte, vai ser uma jovem militante, vai acreditar na política. Acho que esse é o nosso desafio, fazer com que a nossa sociedade acredite na política, que nos ajude a transformar o cotidiano dela e muita luta pela frente. Muito obrigada, Bruna. Foi, assim, excepcional a conversa, né? Acho que a gente sai ainda mais inspirado pela tua trajetória. E obrigada aqui aos meus colegas, a quem nos assistiu também. Acessem o nosso site, matinaljornalismo.com.br e até a próxima.